teu santo nome. Maravilhoso, admirável, glorioso, tua presença mais desejável do que o ouro, e aqui a vida Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há Maravilhoso, admirável, tão sublime,
ao Senhor. Amém. Aleluia, pode sentar no seu lugar. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus por isso. Pode sentar no seu lugar. Opa, uma bênção, Deus aqui na frente. Eu aqui na igreja há 5 anos. Uma das coisas mais legais que a gente pode viver liderando adolescentes é ver-los crescendo, né? Quando a gente olha para o Paulo assim, a gente vê a história de cada um. Quando eu cheguei na igreja, o cara não tinha mais cabelo. Agora ele está lutando contra a calvície, minoxidil e tudo mais. Mas tem histórias mais bonitas do que essa. Joãozinho, que chegou aqui com dificuldade na visão, toca a bateria melhor que qualquer um da igreja. Viu o João e o Tílio tocando. O João aprendeu a tocar para tocar na igreja. Está no baixo e trouxe amigos, uma família espírita que conheceu Jesus no acampamento. A Lorena, uns 2 meses atrás, me levou para a célula dela do colégio. 200 pessoas na célula. Não, uma vez? Isso é legal demais. É bonito ver isso. A Aninha que ministrou. Vocês sabiam que ela ficou anos sem cantar na igreja? Porque falaram que ela canta mal. Vocês concordam com isso? Tá vendo? É o demônio, né? Ainda bem que saiu, foi para outra igreja. Deus liberte ele lá. Mas é uma bênção tê-los aqui. É uma bênção investir na vida deles. Vocês estão vendo uma parcela muito pequena no palco. Praticamente todas as áreas da nossa comunidade são impactadas pela juventude. Eu acho que tirando as irmãs da MCM, não, mudou, da MB, que eles não vão ainda. Calma que a gente já chega. Né? Mas todos, se você for do Ministério Infantil, do berçário aos juniores, eles estão lá. O Pedro, que vai pregar daqui a pouco, é o líder da célula de juniores. Se você olhar lá para cima, você vai ver jovens. Se você olhar para o louvor, Lucas me falou que tem mais ou menos 50 pessoas. Desses, 20 são adolescentes e jovens. Se você olhar para a comunicação, só tem adolescente e jovem. Se você olhar para várias áreas da nossa igreja, eles estão ali. Por isso que a gente fala que eles não são a próxima geração, eles são a geração do agora. São a geração deste momento. Eles estão vivendo igreja, fazendo igreja conosco. Está vendo? Esse louvor pode tocar domingo, à vontade. Ministrar nas nossas vidas, serem usados pelo Senhor, apesar da pouca idade. É por isso que a palavra de Deus diz para não desprezar os pequeninos. E nós continuamos investindo. Como é que você pode participar disso? Trazendo seu filho e sua filha. Participando, se você é jovem, também venha. Nós estruturamos as novas gerações da igreja para que o seu filho entre aqui no berçário e saia daqui com 30, 35 anos formado nos valores e princípios do Evangelho. Então ele vai sair do Ministério Infantil, ele vai para os juniores, que a gente chama de Kids Mais. Do Kids Mais ele entra na célula de 12 a 15 anos. Depois tem uma célula de 16 a 18. Depois a gente tem 2 células de 18 até 25, 28 anos. Depois eles vão até para aqueles que a gente chama de velhos, que é a célula do pessoal que tem mais de 30 anos. Está lá. Tá ali, dá um tchauzinho aí para mim, Bárbara. Né? Pessoal 91, 90, 93, está lá. Né? Já são velhos. Até lá, a gente vai te acompanhar, te ajudar. Se você tem interesse em participar de alguma das nossas células, me procure. Aí você fala, mas eu já sou tão velho para estar nisso. Gente, é uma célula. Você participa disso tranquilamente uma vez na semana, né? Uma agendinha. Não estou te pedindo para vir aqui no culto todo sábado. Estou pedindo para você participar de um dos nossos encontros semanais. Visita, pelo menos. No final do culto, vários dos nossos líderes estarão lá e vocês podem pegar contato, participar desses encontros. Se eu não me engano, temos células de juventude todos os dias da semana. Então, assim, você não tem desculpa. Você vai encontrar um lugar para se encaixar. Vou pedir para o Farias e o Jordão subirem aqui. Eu vou apresentá-los e explicar como vai funcionar. Geralmente é um pastor só que prega, né? Mas a gente vai ter 2 essa noite. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Esse é o Farias. O Farias é um menino do 3º ano do ensino médio. Ele é uma bênção na nossa vida, a nossa igreja tem investido financeiramente nele, nós pagamos um curso de extensão teológica para ele. Se você pregar errado agora, eu paro de pagar amanhã isso aí. Tá? Nós investimos nele, na vida dele. E temos o Jordão é um seminarista, está feliz, começou a namorar. Né? Se você conhece o Jordão há muito tempo, você sabe que isso foi um milagre do Senhor.
Né? Deus operou 3 milagres. O pastor está vivo, minha filha nasceu, o Jordão namorou. São 3 coisas que Deus está vendo. A sua namorada ficou da cor da camiseta dela. Mas é uma benção. O Jordão está finalizando o 1º ano de seminário. Tem nos ajudado exclusivamente na juventude, como seminarista da juventude. Nós temos investido tempo, mentoria, oração na vida dele. Vai funcionar assim. Quem vai começar pregando é o Farias. Ele vai ter 20 minutinhos para trazer uma mensagem do Senhor. Vamos ter um louvor no meio e depois o Jordão emenda o final desta pregação dividida em 2 partes. Estamos de acordo? Tá? E um recado para você. Mas eles são tão jovens, eu queria ouvir o pastor. O que eles podem me ensinar? A palavra do Senhor diz em Salmo que a palavra do Senhor aberta confunde a sabedoria. Nós cremos e investimos, conforme Paulo vai dizer para Timóteo, ninguém te menospreze por ser jovem. Então não menosprezem eles. Deixa que o Senhor fale através da vida deles. Amém? Amém. Vamos orar por eles? Estende sua mão para cá, vamos orar pelos 2 já de uma vez. Deus, te agradecemos pelo Farias, pelo Jordão, que eles representem todo o investimento de tempo, de joelho dobrado, financeiro, que temos feito à nova geração da nossa igreja. Que eles cumpram esta noite aquilo que eles têm aprendido, não só no seminário, nos cursos de teologia, mas eles têm vivido na sua vida. Que eles sejam instrumentos do Senhor para abençoar a nossa igreja nesse dia tão especial, num dia de ceia, de celebração. Sabemos que esta mesa posta não chamou só os adultos. As crianças, os jovens são bem-vindos a ela. E nós celebramos isso através da vida dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Abençoe o Jordão, o Farias, use-os para a sua honra e para a sua glória. Amém? Deus abençoe vocês, pesado. Ô Farias, você botou até... Você tá metido, hein? Boa noite, igreja. Vou explicar porque eu dou esse microfone. Como é a minha primeira vez, eu fico muito nervoso, né? Eu começo a tremer, né? Eu falei, vai que eu fico com outro microfone, fica assim. Eu falei, vou com esse mesmo. Como o Ben já falou, a igreja tem investido na minha vida. Eu tenho feito o curso de formação ministerial. Então, eu tenho aprendido muito, graças à ajuda dos irmãos, por esse investimento. A gente tem passeado nos últimos domingos na série A Morte da Morte, na Morte de Cristo. E hoje eu vou continuar essa série falando sobre a morte da autossuficiência na morte de Cristo. A gente vai falar sobre João 5, só que João 5 são 47 versículos, então por conta do tempo só tenho 20 minutos. A gente não vai ler tudo. Então, conforme a gente for caminhando, a gente vai parando os versículos que vão ser expostos. Desde já, mais uma vez, eu quero agradecer a vida de cada um de vocês pelo investimento na minha vida. Sou muito grato pelo acompanhamento dos meus pastores, o Benji, o pastor Paulo, o Tia Carmen, que me acompanhado aí. Então, sou muito grato. Para começar, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos na tua casa, Deus. Obrigado por podermos estar na tua presença, expondo a tua palavra, falando aquilo que nos alcançou. Do amor que nos resgatou, Jesus. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma era da independência. A gente nunca teve tanta ferramenta para ser autônomo. A gente não precisa mais do banco, porque a gente tem o banco no nosso bolso. A gente tem o aplicativo do banco. A gente não precisa mais de mapa, porque a gente tem o mapa no nosso celular, a gente tem o GPS. A gente compra agora no mercado sem precisar de caixa. A gente não precisa mais de vendedores, porque a gente pode comprar no site, no aplicativo. A gente nunca teve tanta ferramenta para ser independente, para ser autônomo. E a cada avanço tecnológico que acontece, a mensagem continua sendo a mesma. Você não precisa de ninguém. Essa mensagem, desde os primeiros avanços tecnológicos, todos os avanços da sociedade, nós vemos essa mensagem sendo repetida. Você não precisa de ninguém. O problema começa quando essa independência, que até então é tecnológica, no celular, atravessa os corpos da igreja. E sem perceber, nós começamos a acreditar que nós podemos administrar a nossa vida cristã com as nossas forças. A gente fala que é dependente de Cristo para sermos salvos. Mas a gente vive como se dependêssemos apenas da nossa disciplina, da nossa força, da nossa inteligência para permanecer firme. É como se a gente falasse que a gente precisa dele, mas as nossas atitudes demonstram outra coisa. A gente só precisa da gente. Essa mentalidade não nasceu agora.
como eu disse, desde os primeiros avanços tecnológicos que nós temos, essa mensagem tem sido proclamada. E agora, na era digital, ele encontrou, então, novas ferramentas, através do celular, do computador, enfim. No século XIX, Nietzsche falou uma frase que foi uma grande provocação para a igreja. Ele declarou, Nietzsche é um filósofo ateu, e declarou que Deus está morto. Porque na sociedade do século XIX, o homem havia trocado Deus de centro. Ele tinha colocado a nós mesmos. Nós éramos o centro da sociedade. Houve uma mudança de paradigma. A sociedade, que antes era teocêntrica, tinha passado a ser antropocêntrica, o homem no centro. O homem se tornou a medida de todas as coisas. Nós construímos os nossos próprios valores. Eu não preciso mais de Deus. E essa mentalidade tomou a nossa sociedade até hoje. Nós vivemos com esse pensamento. E para essa sociedade, a verdadeira grandeza está justamente na autonomia. Nessa autonomia que cada vez mais é valorizada. A nossa cultura é uma cultura de que a gente valoriza quem não depende de ninguém. Quem vence sozinho, quem é suficiente em si mesmo. A independência tornou-se sinônimo de maturidade. Se você não sabe fazer nada sozinho, você não é maduro o suficiente. Só que quando nós abrimos as Escrituras, nós encontramos algo inesperado. O Filho Eterno de Deus, o Deus encarnado, aquele que por meio de quem todas as coisas foram criadas, faz uma declaração que vai desmontar toda essa lógica. E a gente encontra no capítulo 5 de João, no versículo 19, Jesus dizendo assim: em verdade lhes digo que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz, o Filho também faz. É uma afirmação surpreendente. Aquele que possui todo o poder, o Deus encarnado, não escolheu viver de forma independente. Ele vive de maneira dependente de Deus. Cristo viveu a perfeita dependência do Pai. Se o mundo diz que a maturidade consiste em depender cada vez menos, Jesus nos mostra que a verdadeira maturidade consiste em depender completamente de Deus. E é justamente aqui que nós vamos ver em João 5, do 19 ao 47. Nós vemos que a cruz não matou apenas o nosso orgulho, como nós vimos hoje pela manhã, o eu, não matou a nossa preferência somente, mas ela mata a nossa ilusão de autonomia. Em Cristo, a dependência deixa de ser um sinal de fraqueza e passa a ser a identidade daqueles que pertencem ao reino de Deus. Se a perfeição absoluta habitou em um filho que dependia plenamente do Pai, por que nós insistimos em acreditar que maturidade é viver por conta própria? João 5,19, a gente vai ler mais uma vez, e agora o versículo 20 também. Em verdade lhes digo que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores que estas. No capítulo 5 de João, a partir do versículo 1, nós vemos a cura do paralítico de Betesda, em um sábado. Então, os líderes religiosos chegam para confrontar Jesus, dizendo que ele havia curado. Só que Jesus faz uma afirmação, e logo no versículo 18 nós vemos que o verdadeiro intuito que eles tinham ali era matar Jesus por conta da declaração que ele havia feito de ser um só com Deus. Ele havia dito que ele era um com Deus. E é exatamente nesse contexto que Jesus pronuncia uma das declarações mais surpreendentes do Evangelho de João. O Filho nada pode fazer de si mesmo. Essa expressão, de si mesmo, não significa que Jesus não possuía poder. Ela significava que o Filho não age de forma independente do Pai. A sua vontade, a vontade de Jesus, nunca está separada da vontade do Pai. E Jesus vai continuar dizendo: porque tudo quanto este faz, o Filho faz igualmente. Nenhum profeta poderia dizer isso. Moisés, Elias, Eliseu, os apóstolos realizaram milagres também. Mas nenhum desses poderia dizer isso. Eles agiam em nome de Deus. Mas Jesus afirmava algo muito maior. Tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Eu não lembro se eu falei que eu estou no ponto 1. Eu falei? Não sei. Mas a gente está no ponto 1, que é a verdadeira dependência revela quem Cristo é. Então agora, para situar vocês, que eu esqueci de falar, a gente está entendendo a identidade de Cristo. Para entender sobre essa dependência, a gente tem que entender quem Cristo é.
Então nós vemos que Cristo nunca foi dividido do Pai. O Pai e Filho sempre foram um. Desde Gênesis 3, nós vimos através da serpente, Adão e Eva sendo convencidos que a dependência era uma limitação. Vocês serão como Deus, disse a serpente. O pecado nasceu quando o homem decidiu viver por si mesmo. Mas quando a gente chega a João 5, esse novo Adão, o Filho Eterno, entrou na história. E faz exatamente o contrário. Ele não está buscando a autonomia. Ele mostra através de sua humanidade perfeita que a dependência perfeita do Pai é o marco da vida cristã. Agostinho de Hipona vai escrever uma das frases mais bonitas da história da igreja. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Agostinho entendia que o maior problema da humanidade era a falsa tentativa de viver longe daquele que fomos criados. O coração humano nunca encontra descanso na autonomia. Quanto mais a gente tenta ser suficiente em nós mesmos, mais vazios nos tornamos. Timothy Keller vai falar isso no livro O Ego Transformado. O ego é vazio, oco, não tem nada dentro. Então, quanto mais nós nos colocamos nessa independência, mais vazios por dentro nós somos. Existem muitas pessoas com sucesso profissional, estabilidade financeira, reconhecimento, ou até uma atividade religiosa intensa, mas continuam profundamente inquietos, porque nós fomos criados para depender de Deus, e a independência nunca foi a nossa identidade. Nós vivemos numa geração que admira quem não precisa de ninguém. Todo mundo fala, nossa, que bonita, aquela pessoa não precisa de ninguém para fazer nada, ela faz tudo sozinha. A gente admira isso. Mas o Evangelho apresenta um paradigma completamente diferente. Como eu falei, Nietzsche valorizava isso. O estoicismo, na primeira pregação do Benjamin falou, a autarquia. O estoicismo lá na Grécia Antiga valorizava essa independência do homem. Então, desde sempre, a sociedade valorizou quem não precisa de ninguém, quem é suficiente em si mesmo. Mas a palavra de Deus valoriza o contrário, a dependência. Sou eu que estou batendo aqui? Desculpa, gente. A Bíblia, ela valoriza o contrário, quem depende de Deus. Antes de nos ensinar aqui, então, como depender de Deus, João 5 nos mostra quem Jesus é. E quando nós entendemos quem Jesus é, nós começamos a entender agora o que realmente é a verdadeira dependência. Se a identidade do Filho Perfeito foi a dependência, não pode haver outra identidade para nós, que fomos unidos a Ele por meio da fé. Eita, gente, calma aí. Vou tentar me ajeitar. Se a perfeita dependência de Deus revelou quem Cristo era, ela também revelou como que Cristo viveu. E isso nos confronta. A nossa dependência de Deus também está produzindo obediência. Ou será que está produzindo os religiosos? Será que nós dizemos que dependemos de Deus porque nós somos realmente obedientes? Ou nós dizemos que somos dependentes de Deus? Sim? Mais para baixo? Acho que agora foi. Ou será que nós dizemos que somos dependentes de Deus só pelo discurso aqui da igreja? Nós vemos então Jesus respondendo no versículo 30, dizendo assim: eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço julgo. O meu juiz é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se no versículo 19, Jesus afirma que nada fazia por si mesmo, agora no versículo 30 ele explica o motivo, porque ele não procurava a sua própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então perceba que o centro da dependência de Jesus não é a capacidade, mas a vontade. O problema então é a independência. Ponto 2. A dependência produz obediência. A palavra telema, que é traduzida por vontade, ela vai aparecer diversas vezes no Evangelho de João, e principalmente nesse capítulo 5. E ela sempre é adocada no Evangelho de João como propósito, desejo, plano de Deus. Então, quando a gente vê Adão lá em Gênesis 3 dizendo seja feita a minha vontade, Cristo viveu dizendo seja feita a tua vontade. Então, há um detalhe muito interessante nesse versículo, porque nós vemos na forma por que ouço, julgo. Isso não significa que faltava conhecimento de Jesus. Significa que em todo o seu ministério era exercida uma perfeita submissão ao Pai. A obediência de Cristo era contínua. Tudo estava alinhado à vontade do Pai. É exatamente por isso que seu juízo era justo.
porque nascia dessa perfeita comunhão com Deus. Talvez o maior sinal da autossuficiência não seja dizer, eu não preciso de Deus. Eu duvido que alguém já tenha declarado, alguém aqui já tenha declarado isso com a própria boca, eu não preciso de Deus. Mas as nossas atitudes dizem exatamente isso. As nossas atitudes declaram, sem a gente precisar falar com a nossa boca, que nós não precisamos de Deus. Nós vivemos sem consultar a vontade dele, vivemos sem uma vida de oração, sem uma vida de leitura da palavra, nós vivemos dizendo, eu não preciso de Deus. Dependência é viver diariamente perguntando, Pai, o que tu queres que eu faça? Foi exatamente assim que Cristo viveu. E se esse foi o caminho do Filho perfeito, não pode haver outro caminho para nós, para aqueles que desejam seguir. A dependência de Cristo não guiava apenas as suas ações, mas ela dependia a motivação. Ele não obedecia ao Pai para ser visto pelos homens, mas porque era a alegria dele glorificar aquele que enviou. Isso nos leva à próxima pergunta. Quando obedecemos a Deus, estamos buscando a glória dele ou a nossa própria glória? É exatamente aqui, no versículo 41 a 43, que Jesus revela assim. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Depois de revelar sua unidade com o Pai e sua perfeita obediência, Jesus mostra a motivação que governa todo o ministério dele. Eu não recebo a glória de homens, no versículo 41. E a satisfação de Jesus estava em agradar o Pai. Então, por isso, no versículo 44, Jesus confronta os líderes religiosos dizendo, como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Jesus revela aqui, então, um contraste profundo. Cristo vive para a glória do Pai, os fariseus vivem para a glória dos outros. Eles conheciam a lei, estudavam as Escrituras, tinham posição religiosa, eram respeitados pelo povo, mas o centro da vida deles não era Deus, era a própria imagem. Lembra que lá no início eu falei sobre Nietzsche, dizendo que o paradigma da sociedade havia mudado, que nós colocamos o homem no centro e não Deus. Os fariseus fizeram a mesma coisa. Eles tiraram Deus do centro e colocaram a si mesmos. E aqui está a raiz da autonomia. Porque quando o homem busca a sua própria glória, ele inevitavelmente deixa de depender de Deus. Porque aquele que precisa ser exaltado não consegue se submeter. Eu gosto bastante de Fórmula 1, eu acompanho. Não tive o privilégio de ver a Ayrton Senna correndo. Mas no GP de 1988, o GP de Mônaco, que é um dos principais grandes prêmios que nós temos na Fórmula 1, Ayrton Senna ele fazia uma das maiores voltas da história. Ele estava quase 1 minuto de vantagem do segundo colocado. A vitória estava praticamente garantida, estava acabando a corrida. Só que em vez de administrar essa vantagem, Ayrton Senna continuou acelerando. E acabou aumentando o ritmo, faltando poucas voltas para o fim. Ele perdeu o controle do carro e bateu, abandonando uma corrida que parecia vencida. Ele estava muito na frente dos outros colocados. Anos depois, Senna reconheceu que aquele acidente aconteceu porque ele havia ultrapassado o limite da prudência. E essa história, então, nos lembra um perigo. O perigo aparece quando nós começamos a acreditar que nós somos fortes o suficiente. A autossuficiência é perigosa porque ela nos faz esquecer que precisamos de algo maior. Assim como Senna, nós colocamos a depositar muita confiança em nós mesmos. E foi exatamente esse problema dos líderes religiosos em João 5. A glória que eles deveriam oferecer a Deus passou a ser direcionada para eles mesmos. Eles recebiam a glória uns dos outros, mas não buscavam a glória que vinha do único Deus. A nossa geração, enquanto todo mundo, ela foi treinada para construir uma marca pessoal. Hoje em dia a gente liga tanto para seguidores, curtidas, visualizações, reconhecimentos. A gente posta uma foto nos stories, a gente fica o dia inteiro olhando quem curtiu, quem viu, quem marcou a gente, não sei o quê. E existe essa pressão constante em mostrar quem nós somos e provar o nosso valor. E essa tentação também existe aqui dentro da igreja. Nós podemos transformar o nosso ministério em palco, serviço em autopromoção.
Nós podemos começar fazendo algo, dizendo que é para a glória de Deus, e terminar fazendo para que as pessoas vejam o nosso nome. Só que a verdadeira dependência produz exatamente o oposto. Quem depende de Deus não precisa viver tentando provar seu valor. Quem encontra a sua identidade no Pai não precisa ser alimentado pela aprovação das pessoas. Eu não preciso construir a minha imagem, porque eu tenho a minha identidade formada, a identidade que meu Pai me deu. A dependência, então, ela nos liberta de sermos o centro. Ela nos ensina a ser como João Batista. Jesus vai falar no versículo 35, João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. João foi um fogo sem nome. João era uma candeia, mas que logo que anunciava a vida daquele que realmente merecia toda a honra e toda a glória, que era Jesus. Ele anunciou aquele que estava por vir. A maior evidência de alguém que depende de Deus é que essa pessoa não precisa receber a glória que pertence somente a Ele. Essa pessoa não vive nessa briga constante de ficar, não, eu quero a glória para mim, tirando a glória de Deus. A pessoa que depende de Deus é uma pessoa que entrega totalmente. Se entrega totalmente a Ele. Para concluir, a banda pode subir já. Talvez o maior problema nosso seja aquilo que você tenta controlar, enquanto nós dizemos que confiamos nele. A autonomia ela vai aparecer das formas mais discretas. Como eu disse, ninguém vai dizer que não precisa de Deus. Mas quando nós queremos que o nosso nome seja lembrado, quando nós ficamos frustrados porque não recebemos o reconhecimento que esperávamos, quando a gente obedece, mas queremos que as pessoas percebam a nossa obediência. E Jesus nos mostra um caminho totalmente diferente. Deus está chamando você para abandonar essa necessidade de ser visto. Porque a sua identidade nunca deveria estar naquilo que as pessoas enxergam em você. A sua identidade está firmada na identidade do seu Pai, o nosso Deus te deu. Então, antes de sair daqui, nessa próxima música, você examine o seu coração. Onde você tem buscado aquilo que somente Deus pode oferecer? Entregue isso ao Senhor, não como alguém tentando conquistar o amor dele, mas como alguém que já foi alcançado pelo amor de Jesus. Quando nós contemplamos aquele que abriu mão da sua própria glória por nós, o nosso coração aprende que nós não nos pertencemos mais. Porque no fim, a maior liberdade não é ser conhecido por todos, é saber que nós somos conhecidos por Deus. A maior liberdade é a morte da autossuficiência, na morte de Cristo Jesus. Então eu quero orar com você nessa noite. Convido você a ficar de pé, depois a banda vai cantar mais uma música. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Nós queremos entregar o nosso coração a Ti, Deus. Nós te pedimos, Deus, que seja o Senhor o centro de tudo aquilo que nós fazemos. Que seja o Senhor, Pai, não nós mesmos. Nós não queremos mais ser o centro da nossa vida, nós queremos a Ti, Jesus. Nós queremos ser contrários à nossa sociedade, que coloca a nós mesmos como os fundamentos dos nossos valores, mas nós declaramos que é o Senhor que firmou a nossa identidade, é o Senhor que firma quem nós somos, Deus. Nós somos gratos, Jesus. Nós não vamos deixar, Pai, nada do nosso sangue. É isso que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Vou deixar, não vou trocar o que me encontrei. O mundo não pode me dar. Não vou deixar, não vou trocar
te